Apoio Cronos. Casas da Água. Bem-vindos, amigos, a mais este nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios aqui na região da Grande Florianópolis. O nosso Condomínio Hoje vai ao ar sempre com o apoio da Cronos, com o nosso tradicional abraço ao professor Cionésio e apoio também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios, com o nosso grande abraço ao senhor José Nitro. O nosso Condomínio Hoje é o programa, então, do Sindiconde, e o Sindiconde é quem representa a categoria, né, dos administradores, dos condôminos, dos moradores em condomínios. E o assunto que a gente vai tratar hoje diz respeito a toda a comunidade envolvida nos condomínios. Vamos falar também da vida dos trabalhadores, do síndico, enfim, é dia de dissídio coletivo de trabalho, né? Dia de acertar como é que vai ser o ano laboral das pessoas que trabalham, que prestam serviço dentro de um condomínio. Conosco no estúdio, pela primeira vez na Casa Nova, o presidente do Sindiconde, o senhor Alfred Heimann. Boa tarde, doutor. Tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, condôminos. Boa tarde, síndicos. Realmente, aconteceu uma coisa diferente ontem. Tivemos ontem no Ministério do Trabalho para a nossa reunião para decidir sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, cuja documentação eu tenho toda comigo aqui. Está em mãos? Né? Está em mãos quentinha. Está em mãos quentinha. Não, aliás, ontem deu certo, sabe, Silvio? Porque realmente o tempo não estava tão quente, não é? Então, ajudou, tudo ajudou. O frio chegou na cidade, melhorou os ânimos das pessoas, não é? E hoje, inclusive, eu tive que apertar... Tirar do armário, né? Tirar do armário e começar a desintocar a roupa quente. Mas tudo bem. Gente, realmente o Sindiconde, depois de novamente cerca de 60 dias, vem tratando do assunto sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, fazendo as suas publicações legais junto ao Ministério do Trabalho, junto ao Sindicato Laboral e assim por diante, para que nós não levássemos, para essa convenção, para essa reunião, dúvidas, porque é desagradável. Às vezes são opiniões muito divergentes. Eu não vejo, digamos assim, possibilidades mais de fazer muito mais do que nós já estamos fazendo, tendo em vista uma série de situações. Sim. E também temos que ser justos e colocar a mão nas coisas e dizer, olha, a situação do país não é mais... Não é aquela que tínhamos aí há um ano atrás, 10 ou 8 meses ou 10 meses atrás, e que realmente nos causa uma grande preocupação. Até definir alguma coisa, né? É hora de todo mundo se dar as mãos. Até que definir alguma coisa, e principalmente quando se trata de assuntos de valores. Econômicos, valores, isso aí realmente é um negócio bastante complicado. Eu sempre digo, sabe, Silvio, que o empregado ele deve ser bem remunerado ou justamente remunerado por aquilo que ele exerce. E isso não tem acontecido em muitos condomínios, tendo em vista que existem aí uma série de jogadas do quais nós somos totalmente contrários, porque como nós exigimos estarmos com a nossa documentação em dia, nós também achamos que os condomínios devem fazer o mesmo. Ou seja, com aquela contratação daquelas pessoas por fora, aquela contratação de pessoas sem uma documentação correta de carteira de trabalho, isso aí, nós estamos dando muito em cima desse assunto. Isso inclui, seu Alfred, por exemplo, pegar o síndico fora do horário de expediente dele, o síndico não, o porteiro, o zelador, fora do seu horário de expediente para prestar um serviço em algum apartamento, isso
Ainda é lícito? Não, aconselhável? não. Veja bem, as pessoas são contratadas para determinados serviços, se bem que eu particularmente, tenho algumas objeções nisso aí, mas nós temos que fazer o que a lei manda. Sabe por quê, Silvio? Que se hoje você fizer isso aí, amanhã você vai pagar em dobro numa ação... uma possível ação trabalhista. Uma ação trabalhista. E numa ação trabalhista, todos vocês sabem que normalmente o empregador perde. Que o empregado não leva muitas vantagens, digamos assim, no olhar da coisa e nos direitos e nos deveres das coisas. Então o mais barato é andar na lei. Eu acho que sim. Eu acho que em tudo, não é? Você vê uma coisa, a corrupção que está aí, não é que foi uma coisa triste, até de falar nela. Mas, gente, corrupção, ela está em tudo que é lugar aí. Até para corromper um guarda para arrumar um lugar, uma vaga na rua, ou qualquer coisa assim, aquela gorjetinha, não é, dos guardadores de carro e outras coisas que sabe-se que aquilo é ilegal, mas que fazem. Eu acho que todo mundo tem direito de viver, mas nós precisamos ter uma coisa um pouquinho mais correta. E baseado nesse sentido, nesta forma, eu quero dizer a todos vocês, condôminos, administradores, síndicos, que o Sindiconde está passando com dificuldades. A dificuldade é grande, eu acho que em todas as áreas hoje. Esse começo de ano agora realmente foi bastante turbulento. Pessoas sem condições de pagar, muitos não têm condições de pagar, e com isso aí, naturalmente, entra numa corrente que vai chegar na gente. Mas de toda sorte nós estamos trabalhando para que as coisas nos condomínios estejam em ordem, que os síndicos se sintam protegidos e ter um sindicato que lhes dá uma assistência em tudo aquilo que eles precisam em termos de informação legais, pedindo sempre a eles que trabalhem bastante na segurança da edificação e dos condôminos e que eles não permitam o desperdício que ainda continua muito alto. Sabe, as pessoas se acostumaram ao desperdício. Outro dia estava vendo um filme sobre alimentação. Para nós é uma vergonha o que nesse país se joga fora em termos de alimentação. Muitos porque não conhecem ou não sabem. Uma das coisas que todo mundo joga fora é a casca da banana. Diz que é bom para... E a casca da banana é um dos melhores remédios que tem para você. Casca da banana? É. Só deixar Então, ela secar? Hein? Deixar ela secar, triturar? Exatamente, ela tem que ser cozida e triturada. E feito uma massa. É bom para quê? É para tudo. Tudo. É bom para tudo. Desintoxicar, desentupir? Mamão, casca de banana... casca de abacaxi. Abacaxi, abacate. Isso tudo é coisa boa para a saúde. Você que é meio naturalista, meio não, totalmente naturalista, sabe disso? E você é naturalista e faz essas coisas. E eu não sou naturalista. E sabe. Não é? E sei que faz bem. Não sei por que até hoje eu queria me questionar, inclusive, por que não faço. Mas é mais fácil você ir na farmácia comprar aqueles comprimidinhos que só estão te fazendo mal. Né? Do que carregar uma sacola com frutas, né? Tem uma alimentação mais saudável. Exatamente. Isso é um bom assunto para levar para os condôminos, né? Receitas de aproveitamento, de reciclagem. Mas isso aí não sou eu que quero fazer não, sabe?
não é? Nós temos aí gente especializada nisso aí, que inclusive o Sindiconde abre o espaço aqui para eles, para que você use esse espaço para levar para os condôminos, para que os condôminos não vejam o programa do Sindiconde só como um programa dos direitos e deveres, não é? E das reclamações, digamos assim, mas que também tragam uma certa ajuda de como melhorar a convivência dentro dos condomínios e dos condôminos. Mas, gente... Como é que foi essa reunião, enfim, do ontem, dissídio? finalmente, nós fomos à reunião, que foi corretamente e legalmente convocada pelo Ministério do Trabalho, certo? Cujo documentos eu tenho comigo aqui, certo? E sentamos com o sindicato, né, aqui está o Sindicato dos Empregados em Edifícios. Sindicato dos Empregados em Edifícios. Com o Rogério. Com o Rogério e... O presidente, o Rogério, né? Um abraço a ele também, né? Sim, não tem dúvida. E depois de um bom tempo, nós chegamos a um feliz acordo. Não houve aquela, digamos, aquela resistência por nenhuma das partes, porque reconhecendo, tanto eles como nós, reconhecendo que o momento é um momento um pouco difícil. Então as cláusulas sociais praticamente ficaram inalteradas, somente o vale alimentação, que é uma discussão grande, né? Hein? É uma discussão grande o vale alimentação. O vale alimentação, mas o vale alimentação, nós nunca fechamos a obrigação, e sim deixamos em aberto, deixamos a livre arbítrio dos condomínios. Mais que com uma exigência, que uma vez dado o vale alimentação, ele deve ser dado no mínimo R$12 por dia atualmente. Então isso você vai entender, Silvio, que muitos condomínios podem dar isso aí tranquilamente. Mas tem muitos condomínios, uma boa parte dos condomínios não pode dar. Nós temos aí hoje, o que está acontecendo? O próprio salário dos empregados não é que está elevado para muitos condomínios de menor porte. Então eles estão usando uma faxineira, por exemplo, só meio expediente. Por quê? Porque ela tem salário reduzido, legalmente reduzido, não tem aí então o vale transporte tão pesado, não tem o vale refeição tão pesado e assim por diante. Isso aí é uma forma de economia. Também a terceirização através de empresas está começando a ter um fluxo um pouco maior, exatamente por causa das exigências, digamos assim, da legislação em torno dos salários dos empregados em condomínios. Eu ontem discuti muito que eu não concordo sob nenhuma hipótese, não é, que um empregado onde nós estamos, onde os condomínios estão enquadrados, que um operário, um trabalhador numa construção civil enquadrado na quarta faixa, que é um homem que trabalha 8 horas por dia pendurado aí com riscos enormes e fazendo trabalho e esforço físico e aquela coisa toda, que nós sabemos que ele tenha a mesma remuneração do que uma recepcionista que trabalha 6 horas por dia, ou de uma faxineira, assim por diante. Então isso aí foi motivo de uma discussão um pouquinho prolongada, mas nós não temos outra forma senão obedecer à lei, não é? E a lei, ela realmente está em vigor aqui no nosso estado e temos que obedecer. É a lei do piso regional, né? É a lei do piso regional.
o mínimo, né? O mínimo regional. E esse piso regional teve um acréscimo, um reajuste agora um pouco superior a 11%, certo? E nós não concordamos de nenhuma maneira que isso acontecesse, porque 11% para os condomínios estava 11,5%, estava bastante alto. E eu tenho aqui, inclusive, o que eu apresentei, que o piso salarial nosso, do anos 11 para 2011 para 2012, teve um reajuste de 7%, de 12 para 13 teve um reajuste de 6%, no 13 para 14, 6,5%, 14 para 15, 7,8%. E esse de hoje? E nós não podíamos, e o de 15 para 16 foi de 9%, e nós não podíamos aceitar de jeito nenhum de que hoje, nós nesses últimos 5 anos, tivéssemos um reajuste quase que o dobro daquele inicial. Resultado que, depois de bastante diálogo, tivemos até uma reunião de boa compreensão e estamos à disposição e já informando a vocês, condôminos e síndicos, que o acordo feito, ele se baseou em torno de 10%, ou seja, 1% mais do que no ano passado. Acreditamos que isso aí seja uma solução boa para todos, porque se nós fôssemos a dissídio com toda certeza, isso poderia inclusive ser maior, porque a gente não sabe qual será o INPC daqui para frente. Há uma incógnita muito grande nesse momento político brasileiro, saber se nós vamos ter aumentos ou não, o que vem, que inflação ou congelamento, sabe? Então, nós estamos numa posição bastante difícil. Como nosso dissídio é a partir de 1º de maio, certo? Ou seja, de 1º de maio de 2016 a 30 de abril de 2017, esse vai ser o salário base normativo para os funcionários em condomínios. E condomínios da Grande Florianópolis. E quais são os valores dos salários, então, seu Alfredo? O valor do salário para o zelador ficou em 1.425. De entrada, né? Mínimo. Hein? Isso é o valor normativo, né? Normativo. E 1.232. Eu acho que foi 1.232 para as demais funções. Esse documento está aí contigo, Silvio. Vamos ver aqui. A convenção coletiva, 1.425 para zelador e demais funções, 1.232. Exatamente. O piso salarial. Teve reajuste, né? Pelo menos a inflação aí... Não, teve a coisa do INPC, o ajuste... Pagou o INPC. Hein? Teve o reajuste do INPC. Reajuste do INPC. É o que a Justiça está dando, mas se nós formos a um dissídio, com toda certeza, nós não sairíamos de lá com outros valores. Menos que isso. E mantendo as cláusulas sociais que nós fechamos no ano passado também, meio assim a duras penas, muito pouca coisa ficou alterado, só o vale-refeição que passou para R$12. E também estamos tratando do assunto, não em valores, isso não vai incidir em valores, mas estamos tratando do assunto do seguro dos empregados em condomínio.
Seguro, ajuda aquela... Cesta de Natal, a cesta de Natal. Não, isso aí não entra... Isso não entra no seguro. Não entra. Nós entramos aí no ajuda funeral e o seguro obrigatório dos empregados. Isso aí nós estamos fazendo e os valores continuaram os mesmos, só estamos regularizando melhor essa situação para que não aconteça aquele condomínio que, não, eu não vou fazer seguro dos meus empregados. Por quê? Porque não há uma fiscalização. Mas e agora é acontece obrigatório. Um sinistro. Eu tive agora um sinistro, faleceu uma funcionária nossa no CISA Center agora, semana passada. Já está toda a documentação e ótimo, a família vai receber lá. Não é tudo aquilo que tem de direito, não é? E para que não se incomode depois. Que uma ação judicial nisso aí. Sim. Sai mais barato. Sai mais barato fazer um seguro, prevenir, do que sofrer uma ação. Sem dúvida nenhuma. É um seguro baratíssimo, inclusive. Barato, né? Muito, muito. Tem opções, né, de seguros, né? Sim. Agora nós temos que, o que nós queremos é que todas as companhias de seguro deem as mesmas garantias e os mesmos valores para os empregados em condomínio. Tem que fazer uma pesquisa, então, de seguradora. E nisso o Sindiconde já pode auxiliar. Nós não né? vamos fazer pesquisa. Nós estabelecemos R$25 mil, né, de prêmio. E isso aí é um equilíbrio, digamos assim, pelos valores, porque ali não importa se ele tem 15, se ele tem 18, se ele tem 30 ou tem 60 anos ou 70, 80 anos de idade. Os valores são os mesmos. Sabe que seguro de vida, ele, dependendo da faixa etária, ele tem valores diferenciados. E nós chegamos a um meio termo com isso daí e tem funcionado. E mesmo assim, tem muitos condomínios que não entendem que isso aí... O que vai acontecer daqui um pouco, Silvio? O síndico que não fez o seguro dos seus empregados, como não fez o seguro do condomínio, que ele é de lei, a Lei 4.591 determina que seja feito, não é facultativo, é obrigatório. E na cláusula de seguro de vida dos empregados, que também hoje está inserido em convenção já há alguns anos, ele é obrigado a ser feito e pago. Caso contrário, o que nós vamos colocar é justamente a responsabilidade do síndico. Se o condomínio não fez, a responsabilidade direta do síndico pelo fato de ele ter omitido uma cláusula contratual dentro da Convenção Coletiva de Trabalho. Seu Alfred, já estamos chegando ao final de mais esse nosso condomínio. Aqui também o relógio corre tão depressa, né? Corre. Quando o papo é bom, o tempo passa. Sim. Então, isso tudo vai estar breve disponível na página do Sindiconde? Sim. Isso na semana que vem vai ser feito todo o registro no Ministério do Trabalho. Sim. E aí, então, logo em seguida vai estar no site e lá no sindicato à disposição de todos os condomínios. www.sindiconde.com.br ou vá pessoalmente visitar o seu Alfred, o Sindiconde, ali na sobreloja do Bloco B do CISA Center, esse conhecido centro comercial bem no centro aqui de Florianópolis, Santa Catarina. E acredito também que o Sindicato Patronal, o CF, também vai publicar, né, na sua página essa negociação toda que foi exitosa. Foi só uma reunião no Ministério do Trabalho e ficou tudo resolvido? Silvio, quando a gente vai com boa intenção, quando a gente vai com as coisas claras, límpidas, transparentes, é mais fácil de falar. Tudo flui. Tudo flui. E ontem nós tivemos uma reunião que as coisas... Demorou um pouco, discutiu-se os prós e os contras até se chegar no acordo mesmo, mas ele foi uma das reuniões mais tranquilas que nós tivemos até hoje no sindicato. Que bom.
E o programa sobre a dengue, que veio o moço da Secretaria de Saúde aqui falar, repercutiu, seu Alfredo? Eu achei o programa, a pessoa que teve aqui, nosso convidado, ele... João Fouque. Uma competência fantástica. E da mesma forma como também teve aqui o Alberto Galgar outro dia. Falando do novo CPC, né? Exatamente. Então, gente, nós temos trazido gente competente para fazer as coisas. O que, se vocês quiserem, síndicos de condomínios, se vocês querem algum trabalho, não é, de algum profissional competente na área de energia elétrica, na área de água e esgoto, na área de manutenções que vocês desejarem, nós estamos à disposição, porque nós só vamos dar aval para os melhores. Palavra do seu Alfred Harman, presidente do Sindiconte, que é o realizador do nosso condomínio hoje. Esse programa que vai ao ar às quintas, 5 da tarde, sábados, 7 da noite e na segunda-feira, 21 horas, sempre com apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. E fica aí então a dica, né, para a gente conversar sobre compostagem, reaproveitamento dos resíduos, né, do lixo. Não é só o lixo. O desperdício maior está em mão de obra, por exemplo. Mão de obra. Mão de obra é um desperdício louco. Vamos conversar sobre isso também aqui no nosso condomínio. Então é preciso que isso seja melhor colocado e nós estamos à disposição. Muito obrigado a vocês todos. Uma boa semana e até o próximo Nosso Condomínio Hoje. Apoio Cronos. Casas d'Água.